Você conhece a profissão Personal Decor Baby? E você sabia que é totalmente possível você viver dessa profissão? O meu nome é Renata Tolentino, eu sou arquiteta e hoje eu tô aqui para contar para você sobre essa profissão tão incrível e com um propósito tão lindo. Mas antes, deixa eu te contar como é que eu cheguei até aqui, como é que tudo aconteceu. Porque talvez eu seja um pouquinho assim, como você. Quando eu me formei na faculdade, eu tinha muitas dúvidas. Eu estava me sentindo realmente muito perdida. Quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muita noção de nada, na verdade, do mercado. E eu me sentia totalmente perdida. Eu tinha começado a trabalhar numa empresa muito grande de lojas de decoração, de franquias, que tem pelo Brasil todo. Não vou citar nome aqui porque não vem ao caso. Mas eu tinha começado a trabalhar lá e, para você ter uma ideia, eu não sabia passar um fax. Pois é. E olha que eu comecei a trabalhar desde os 14 anos, em outras áreas, mas fui trabalhar fazendo estágio na área de arquitetura nessa empresa. E eu cheguei lá, não sabia nem mesmo passar um fax. Bom, talvez aqui tenha gente que não sabe nem o que é um fax, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Pois é, gente, isso já faz um tempinho, né? Para eu contar para vocês sobre essa profissão e sobre essa história toda do personal Decor Baby na minha vida, eu preciso voltar um pouquinho lá para trás. Quando eu me formei, eu realmente me sentia muito perdida. Mesmo eu tendo feito edificações antes de arquitetura, mesmo eu tendo estagiado na área de edificações antes de arquitetura, eu realmente não tinha noção do que era pensar numa carreira, do que era empreender, então, nossa, muito menos. Eu nunca tive em casa pais empreendedores. Os meus pais sempre foram funcionários. A minha mãe sempre foi professora. Então eu não tinha esse mindset, essa visão do que é ser empreendedor. Eu não tinha ideia do que é ser um arquiteto realmente. Porque um arquiteto é um profissional liberal, um design de interiores é um profissional liberal. Então eu não tinha a menor noção disso, porque eu não trouxe comigo isso e porque eu não estudei isso na faculdade. A faculdade não ensina isso. Então, nessa história toda de me sentir completamente perdida na minha carreira, eu fui estagiando, fui ficando por ali, aprendi muito, 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 muito mesmo. E foi a opção que eu fiz. Agarrar aquela oportunidade que eu demorei muito para conquistar. Eu fui conseguir aquele trabalho, já estava praticamente no final da faculdade, mas eu agarrei com todas as minhas forças e procurei aprender absolutamente tudo o que eu pudesse e me dedicar muito. E antes mesmo que eu me formasse, eu tive até a oportunidade de ter sido contratada como assistente de arquitetura. Aquilo para mim foi o máximo. Foi realmente uma conquista imensa, muito grande. E eu tive a sorte de ter lá bons mestres. Aliás, voltando ainda mais um pouquinho, quando eu fiz edificações, e fui trabalhar também na área, fazer estágio, eu tive o meu chefe, que era o dono do escritório, foi meu primeiro mestre, né, na minha vida profissional. Eu realmente aprendi com ele a paixão do que se faz. Eu via nele o gosto, né, pela vida que ele levava, pelo trabalho que ele fazia. Eu não o via triste quando ele ficava no escritório e eu percebia que ele tinha ficado lá nem sei até que horas. Eu não via ele triste no outro dia. E logo ali eu já tive essa visão, é, que ao meu ver é um diferencial e me trouxe essa vivência também de você realmente ter paixão pelo que você faz, você amar o que você faz. E já nesse segundo momento, lá no final da faculdade, nesse outro momento de tanto aprendizado, eu tive realmente, assim, é, sabe, verdadeiros mestres de executar, planejar, metrificar tudo que estava sendo feito. Eu realmente, assim, admirava demais a pessoa
que no caso era minha chefe, porque realmente ela fazia isso de uma maneira admirável. Ela era extremamente comprometida com todo aquele acontecimento de inúmeras lojas sendo inauguradas ao mesmo tempo, cada uma numa fase, e ainda junto com aquilo um departamento técnico e aquilo tudo crescendo demais. Então, realmente, essa base de aprendizado para mim, de técnica, foi fundamental. Mas, provavelmente pela imaturidade do momento, por outras coisas que eu estava vivendo na minha vida pessoal, que não estavam muito fáceis, eu já tinha me casado no meio eu tinha me casado no meio da faculdade, e a coisa não estava legal, assim, na minha vida pessoal. Eu acho que houve uma grande confusão, enfim, eu resolvi partir pro novo, montei um negócio junto com meu pai, nessa área também, já de arquitetura, comecei ali a já fazer alguns trabalhos, mas a coisa ia bem assim, devagar, e não era exatamente o que eu queria, então eu parti para um trabalho num outro escritório bem menor, no qual eu imaginei que eu fosse ter mais liberdade de expressão da minha criatividade, um pouco mais de liberdade de horário, e eu tomei essa decisão de partir para esse novo. A princípio, para mim, pareceu uma oportunidade bem bacana, e foi. Foi a primeira oportunidade que eu tive de chegar o mais perto do que eu fui fazer um pouco mais tarde na minha vida, que seriam obras residenciais, de porte bem menor do que eu fazia nas lojas, então foi aprendizado também. Mas por lá eu fiquei muito tempo, e assim foi o primeiro baque da minha vida, porque essa pessoa me prometeu que eu ficaria por lá X tempo, do qual eu considerava bastante tempo, e no final, em pouquíssimo tempo, essa pessoa me dispensou por falta de demanda no escritório. Nesse momento, eu fiquei realmente arrasada. Eu tinha saído de uma oportunidade única, uma oportunidade incrível para um começo de carreira, mesmo não estando empreendendo inicialmente, né, na posição de funcionária, e eu tinha lá muito aprendizado. Eu viajava através do trabalho, eu assumia responsabilidades gigantescas, como por exemplo, coordenar a obra da ampliação da área do escritório todo. Então já existia um escritório, durante a noite a gente fazia a obra, as pessoas não pararam de trabalhar, então no dia seguinte a pessoa chegava, tinha um pilar do lado da mesa dela, e a gente fez um mezanino em cima daquelas pessoas todas, e fomos ampliando o escritório. Então assim, realmente foi um aprendizado gigantesco para mim. Eu saí daquilo porque realmente eu não estava aguentando a pressão do trabalho junto com a pressão da minha vida pessoal, e fui para um novo trabalho onde eu achei que fosse ser algo mais light, e de repente eu fiquei sem nada da noite pro dia. Olha, aquilo para mim foi um momento assim que eu considero, se tinha um fundo do poço, foi aquele. Foi onde eu me senti. Primeiro porque eu tinha saído da faculdade, eu estava numa crescente de aprendizado, apesar de me sentir perdida, de não saber, nem ter noção exatamente de pensar, né, numa carreira, em construir uma carreira, mas eu estava indo naquele fluxo e para mim estava ok, eu estava aprendendo. Mas realmente aquela decisão foi uma decisão determinante na minha vida, e quando aconteceu isso tudo, eu fiquei realmente muito abalada, muito mesmo, a ponto de não sair da cama, de não ter forças nem sequer para sair da cama, para levantar e conseguir ir em busca de um outro trabalho. Até que um dia, uma prima minha, que é arquiteta também, me ligou, e vendo aquela situação que eu realmente tinha baqueado total, ela me disse: Rê, eu vou te ajudar. E eu vou encontrar uma oportunidade para você. Inclusive, eu acho que eu já tenho uma oportunidade para você, porém,
é na área de decoração. Não sei se você topa. Gente, eu tava, né, naquela situação toda, mas eu pensei comigo, eu, arquiteta, trabalhando com decoração, não é muito o que eu achava que, de repente, que deveria fazer, né? Eu, na faculdade, a gente não tem noção de decoração. Hoje eu tenho certeza que a gente não tem a menor noção sobre decoração. A gente acha que a gente tem uma noção, mas a gente não tem. Então, naquele momento, para mim aquilo era tudo muito novo, mas enfim, eu não tinha opção, foi a oportunidade que me apareceu. Eu não tive a menor dúvida, eu agarrei aquela oportunidade totalmente e fui. Fui morrendo de medo, fui me sentindo insegura, fui me sentindo um peixe fora d'água, fui me sentindo fracassada, confusa por tudo que tinha acontecido comigo até aquele momento, onde eu saí de uma coisa tão certa, tão assim que eu visualizava, né, um futuro para mim de continuar trabalhando lá, continuar sendo funcionária. Tive até a proposta de realmente o que poderia ser feito para que eu não saísse de lá, para que eu continuasse, porque realmente eu sempre fui muito comprometida com o meu trabalho, eu sempre procurei fazer tudo o máximo possível de forma correta e da melhor forma possível. Mas realmente eu tomei aquela decisão por conta de, né, trabalhar com meu pai, de também. Meu pai estava se aposentando naquele momento, então eu também não quis deixá-lo sozinho naquela situação de repente não ter mais um trabalho depois de tantos anos, preocupada com o lado emocional dele. Então eu resolvi realmente abraçar essa oportunidade que deu totalmente errado. Bom, e aí, nessa segunda chance, vamos chamar assim, de ir para o mundo da decoração, lá fui eu. E foi uma oportunidade, pela segunda vez na minha vida, extraordinária. Primeiramente, porque eu conheci um mundo que eu nem imaginava que existia e como que ele funcionava, que era o mundo da decoração. Um mundo completamente diferente da arquitetura, completamente diferente da parte técnica da arquitetura. E eu me apaixonei logo de cara. Voltando lá bem mais atrás ainda, antes de edificações, eu sempre gostei muito de moda. Tive duas avós costureiras, eu sempre tive nesse meio. Uma delas era professora de corte e costura, então estar no meio dos tecidos, no meio do assunto o que está na moda, corte, caimento, essa coisa toda também sempre foi o meu mundo na minha infância. E eu até pensava em fazer alguma coisa nessa área antes da arquitetura, porém na minha época não existia faculdade de de moda. Então, eu resolvi fazer um cursinho lá, porém, eu perdi, gente, o dia da prova. Meu pai quase me matou, né? Mas assim, aquilo me fez engavetar esse projeto anos, anos e anos. E lá fui eu embora para edificações e arquitetura, que também era uma paixão na minha vida. E eu gostava muito, além de tudo, porque eu compartilhava muito esse assunto com meu pai. Toda vez que ele reformava a casa, lá ia eu ajudar a escolher tudo, é, ver as combinações, as harmonizações, e isso realmente para mim era, nossa, um imenso prazer. Mas, nesse mundo agora da decoração, eu aprendi muito. Eu aprendi sobre fornecedores, sobre acabamento, sobre tecido, sobre produção de ambiente. Eu tive mais uma vez uma, um mestre, um novo mestre, né? Uma mestre que realmente assim fez muita diferença. Não foi só na minha vida profissional, não, foi na minha vida pessoal também. Eu acredito que ninguém passa na vida de ninguém à toa, mas eu confesso que assim eu sou muito grata às pessoas que passam e passaram na minha vida. Essa pessoa me deixou assim presentes de ensinamentos para a vida. E eu guardo todos esses meus mestres até hoje no meu coração e para sempre, certamente. E olha, tudo que eu faço hoje na minha profissão certamente tem um pouquinho deles.
Certamente tem algum ensinamento deles aqui latente no meu coração, na minha mente, e é baseado nisso que eu até hoje sigo o meu caminho. E essa pessoa me ensinou muito, muito mesmo na minha vida. Lá eu tive uma clareza muito grande do que era o mercado da decoração, mas realmente a minha vida pessoal, que lá atrás já não estava legal, nesse momento realmente tive um rompimento na minha vida pessoal e eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava, financeiramente falando, realmente fazer acontecer e muito, para que eu pudesse seguir a minha vida com tranquilidade. E foi nesse momento que essa pessoa que realmente eu disse que fez a diferença na minha vida, ela me disse: Rê, por que você não parte para vendas? Deixa aqui o departamento de criação, onde eu estava podendo até mesmo explorar, né, a minha arte, explorar minha liberdade de criação. Deixa isso e parte para esse novo, porque eu tenho certeza que lá você vai ter os resultados que você precisa agora. Agora você tem que ser assim mais fria, menos sentimento e tomar essa decisão na sua vida. E eu refleti muito, e com muita dor no meu coração que eu já estava sentindo por conta de um rompimento na minha vida, eu rompi também com a minha profissão, né? O que eu achava que na minha cabeça eu estava rompendo com a arquitetura e fui para vendas. Nossa, que momento difícil, gente. Que momento difícil foi aquele para mim. Quando eu lembro, eu posso sentir até a dor que eu sentia no meu estômago quando eu fui naquele mesmo grupo, naquela mesma marca de decoração, uma marca de renome, né, na área de decoração, mas tinha as lojas e eu pedi para ir para as lojas para ser vendedora e lá fui eu, com a cara e com a coragem, e fui ser vendedora. Não foi nada fácil. Enfrentar aquela situação para mim era difícil, porque na minha visão, na minha visão cega, na verdade, deturpada, eu estava deixando de ser uma profissional que eu galguei tanto para construir e estava indo para uma profissão que não tinha nada a ver comigo, que para mim eu até desmerecia, para falar a verdade, um pouco a profissão de ser vendedor. Eu já tinha trabalhado como vendedora muito antes, lá nos meus 14 anos. E eu achava que eu tinha caminhado tanto que eu não queria voltar para trás. Essa era a minha visão. Pois lá fui eu. E mais uma vez, eu decidi que se era aquilo que eu tinha, eu ia fazer o melhor que eu pudesse. E foi assim que eu comecei. E mais uma vez encontrei pessoas lindas comigo, que foram mais uma vez mestres na minha vida, e aprendi muito. Elas foram muito generosas, me ensinaram tudo o que podiam na área de vendas, e lá fui eu aprendendo cada dica, cada passo, e fui realmente fazendo o meu melhor. E quando a gente faz o melhor que a gente pode, não tem dúvida que a gente consegue e conquista os resultados almejados. Mas eu conquistei resultados muito além dos almejados. Eu fui muito além no meu desenvolvimento como vendedora, sim. Eu me tornei uma vendedora muito boa. E para minha surpresa, eu me tornei uma vendedora de projetos de decoração. Porque os meus clientes, eles não entravam lá para comprar os móveis apenas. Eles entravam lá para comprar o meu projeto, a minha especificação de tudo que eu punha lá para eles. E isso, mal sabia eu, que eu ia guardar para sempre na minha vida, com um aprendizado imensurável. Não tem como pagar esse aprendizado que eu tive na minha vida, porque não tem como aprender ele de forma diferente do que eu vivi, e que ele é uma ferramenta poderosíssima para mim até hoje, por todos os dias. Então, foram momentos que eu vivi determinantes. Primeiro, de tanto aprendizado técnico, não foi fácil, mas foi
muito aprendizado e para sempre. Depois, aprender a me colocar em situações desafiadoras, extremamente desafiadoras, mas ter a coragem de me colocar nessas situações e viver essas situações, enfrentá-las, porque enfrentando a gente chega lá, a gente consegue os resultados e objetivos almejados. E principalmente de me colocar na profissão, sim, de vendedora, que hoje, depois da experiência que eu tive, eu só tenho a agradecer e admiro extremamente e penso e defendo a ideia de que todo mundo na vida tem que aprender a ser vendedor, sim. Seja qual for o nicho, qual for o negócio, tem que aprender a vender, sim. Isso é muito importante. E fiquei lá por alguns anos, quando a vida seguiu, eu já casada novamente, tive minha primeira filha. E nesse momento, foi mais um momento desafiador para mim, extremamente desafiador, porque eu não queria voltar a trabalhar, não da forma com que eu trabalhava, que eu me dedicava 100% ao trabalho. Eu queria estar perto da minha filha. E aquele momento foi mais uma vez desafiador, porque eu já adaptada, segura, tendo resultados naquela situação toda, eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei essa decisão de deixar esse trabalho para poder ficar mais perto da minha filha. E aí, uma surpresa, né, aconteceu. Eu estava com 2 meses, faziam 2 meses que eu tinha tido a minha filha, que ela tinha nascido. E uma amiga me ligou e falou: Rê, por favor, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu tô completamente perdida. Eu me divorciei, comprei um apartamento e agora, como é que eu faço? Você tem que me ajudar, me dá um jeito e me ajuda. E, gente, com 2 meses amamentando, assim, me recuperando ainda de uma cirurgia cesárea, lá fui eu ajudar minha amiga a tocar a obra dela do começo ao fim, fazendo projeto e tudo. E não foi fácil. Imagina, bebê de 2 meses, uma obra. E para o meu azar, eu ainda peguei um empreiteiro que realmente foi uma bênção na minha vida. E ali eu tive muitos aprendizados, mas muitos mesmo. E naquela decisão que eu precisava tomar, já tinha tomado dentro de mim, mas eu precisava realmente tomar, eu estava em período de licença maternidade, eu decidi que eu realmente ia deixar o trabalho que eu vinha fazendo, né, com aquela marca de decoração que eu tenho o maior carinho, imenso carinho até hoje, mas eu precisaria deixar realmente. E aquela experiência que a minha amiga me trouxe, eu pensei, bom, tudo que eu aprendi até hoje, toda essa experiência única que eu tive agora nesse momento, com uma bebê, não é possível, eu agora não vou ter como, agora eu preciso pensar em empreender, agora eu preciso pensar em trabalhar por conta própria. E lá fui eu, com esse pensamento e com essa decisão, e foi aí que realmente, efetivamente nasceu o meu escritório, do qual eu vinha fazendo alguns trabalhos já há alguns anos, mas nunca de forma assumida o meu escritório. Porém, doce ilusão, que simplesmente era tomar essa decisão, abri meu escritório, agora vamos em frente, né? Mal sabia eu tanta coisa que eu ia ter que aprender, tantos desafios que eu ia enfrentar. E sabe o maior de todos? O maior de todos era o desafio pessoal. O desafio pessoal de realmente acreditar que eu iria conseguir. Mas quando eu olhava para minha filha e quando eu olhava para aquela situação toda, eu fui me fortalecendo. Eu confesso que aquilo tudo mexeu demais comigo e eu não tinha plano B. Porém, os clientes não batem na porta da gente, principalmente num começo de profissão. Isso é normal, ninguém te conhece. Mas isso mexe com a cabeça da gente. E para mim não foi fácil. Eu ainda estava fragilizada, tinha acabado de ter um bebê. Aquela
situação toda nova na minha vida de ser mãe, aquilo mexeu demais comigo. Então, eu fiquei pensando como eu poderia fazer para fazer o meu escritório realmente acontecer e começar a ter os clientes. E quando eu já estava ficando assim, sem saber para onde ir e realmente sem esperança alguma, eu chamei um fornecedor para vir na minha casa instalar um box. Eu estava reformando a minha casa e resolvi instalar um box novo e aquele fornecedor veio até a minha casa e eu perguntei para ele como que ele fazia para prospectar o trabalho dele. Ele me disse, eu faço panfletinhos, eu entrego por aí meus panfletinhos. Eu não tive dúvida, assim que ele virou porta fora, lá fui eu fazer meu panfletinho, fiz meu panfletinho. Ok, que ótimo, agora eu tinha meu panfletinho, mas e aí? Eu colocava meus panfletinhos, falava com uma pessoa, falava com outra pessoa e nada acontecia. Praticamente eu já tinha engavetado esse projeto, eu não sabia mais o que eu ia fazer, agora então com uma filha no colo, realmente a situação para mim estava assim no limite. E foi então que veio um outro fornecedor até minha casa, dessa vez colocar um piso, e eu resolvi me abrir completamente e conversar assim, francamente com esse fornecedor, pedindo realmente ajuda, pedindo uma dica do que eu poderia fazer. E olha, gente, a conversa foi muito boa. E eles me disseram que ia ter um lançamento de um empreendimento e que eles iriam lá, que eles iam levar os panfletinhos deles naquele lançamento. Para encurtar a história aqui, para a gente não ficar até amanhã nesse vídeo, eu vou contar para vocês. Peguei meus panfletinhos, tirei meu leite, deixei para minha filha, peguei meus panfletinhos, me arrumei toda, de salto alto, e lá fui eu entregar meus panfletinhos na porta do empreendimento. E lá eu usei toda a minha técnica de vendas, e lá eu usei toda a minha técnica da qual eu atendia os meus clientes e abordava os meus clientes, e lá fui eu, usando tudo que eu sabia e mais um pouco, para divulgar o meu trabalho. Gente, isso não é fácil, isso não é para qualquer um. Eu tenho que avisar vocês, isso não é para qualquer um. Não é todo mundo que é educado, não é todo mundo que pega seu panfletinho, tem gente que joga seu panfletinho no chão, tem gente que faz cara feia pra você, que tá se sentindo incomodado porque você vai entregar um panfletinho. Não é fácil, não. Mas se você pensa que eu desisti porque ninguém me ligou nessa primeira entrega, não, eu não desisti. Eu fui atrás de fazer amizade com as pessoas que entregavam panfletinho. E eu fiquei sabendo de outra entrega, de outro empreendimento, e lá fui eu de novo, e tirei meu leite de novo, e deixei minha filha de novo, e peguei meu panfletinho, e lá fui eu. Porque quando a gente quer uma coisa, mas quer de verdade, a gente consegue. E eu pensava assim, mas eu confesso que dentro de mim, eu me sentia extremamente perdida, extremamente com uma dificuldade enorme. E sem falar na coragem que eu estava tendo que ter naquele momento para fazer isso que eu estava fazendo. Experimenta fazer isso um dia. Eu tô te avisando, não é para qualquer um. E lá fui eu, só que dessa vez estava chovendo. Pois é, e eu fiquei debaixo de chuva mesmo, porque para mim não tinha plano B. Para mim, eu não ia desistir. Eu não tinha outra opção. E agora eu era mãe e eu não queria ficar longe da minha filha. Então, eu fui entregar novamente esse panfletinho. Voltei para casa, mas eu realmente estava ficando muito chateada porque ninguém ligava, nada acontecia. Até que, como eu disse, né, quando a gente realmente quer uma coisa, a coisa acontece. Eu resolvi relaxar, confiar e dar um tempo para minha cabeça, até que um dia o telefone tocou. E quando o telefone tocou, eu não acreditei, mas era sim a minha primeira cliente. E essa cliente tinha uma irmã que também precisava de ajuda e foi minha segunda cliente.
E uma pessoa que pegou meu panfletinho lá no empreendimento, tinha uma prima que morava bem longe e que também precisava de ajuda e que precisou do meu trabalho, dos meus serviços, e lá fui eu atender. E durante um bom tempo, eu confesso para vocês que aquilo para mim foi como uma mágica que aconteceu. Mas eu chamo isso de ação, de força de vontade, de garra e de confiar que a coisa vai acontecer. E foi assim que a coisa começou a acontecer, acontecer e acontecer. Mas não basta só ela começar, ela tem que continuar. E o que eu fiz para continuar? Eu trabalhei com cada cliente que aparecia, não importava se ele queria ajuda para comprar um sofá ou se ele queria fazer um projeto inteiro da casa dele. Eu ajudava ele como se ele fosse meu único e último cliente. E isso me fez descobrir muitas coisas sobre atender os meus clientes, sobre como fazer o atendimento do meu cliente ser único e especial. Mas esses clientes ficaram tão felizes com todo esse atendimento, indicaram para tantas pessoas, e a vida foi passando e o tempo foi passando e esses mesmos clientes acabavam voltando a me procurar porque eles queriam também, em algum momento da vida, fazer um quartinho de bebê. Pois é, eu comecei a fazer também os quartinhos de bebê. O projeto de um quartinho de bebê é completamente diferente do resto que se faz numa decoração de uma casa. Ele tem especificidades, ele tem necessidades diferentes. Então, eu comecei a atender também para quartinhos de bebê. E uma coisa muito assim intrigante para mim naquele momento, que estava acontecendo com alguma frequência, é que algumas clientes que vinham para que eu fizesse trabalho para elas, no decorrer da obra, a gente acaba falando bastante com o cliente, elas vinham me contar que não conseguiam engravidar, que tinham feito inúmeras tentativas e assim, do nada a gente começava a obra e acontecia a gravidez para elas. E elas vinham me contar extremamente surpresas e felizes e a gente corria projetar o quartinho do bebê e readaptar o projeto e fazer o quartinho do bebê. Eu brincava até que a água do escritório tinha estrelinhas douradas que fazia as mamães engravidarem, né, as minhas clientes engravidarem. Mas isso me intrigava bastante. E isso foi motivo de muita reflexão também para mim, para que eu entendesse o que acontecia naquele processo todo, né, para que isso viesse a ocorrer. E foi com isso tudo acontecendo e com esse resultado todo das mamães engravidando, das mamães ficando super felizes, super contentes, satisfeitas, apaixonadas, encantadas pelo quartinho de bebê, que eu decidi realmente fazer um atendimento especializado para essa parte, para as mamães. E foi assim fluindo bastante para mim esse tipo de trabalho. As clientes antigas indicavam novas amigas, novas mamães, e isso tudo foi fluindo. Até que um dia, uma cliente indicou para uma amiga e me ligou para explicar a situação. Era uma coisa muito inusitada. Na verdade, essa cliente, futura cliente, que veio a ser minha cliente, ela estava vindo de outro país, voltando para morar no Brasil. Estava grávida e precisava de total ajuda. Precisava que eu ajudasse ela no apartamento, a montar o apartamento, a montar o quartinho de bebê e tudo em tempo recorde e ela estando fora do país. E eu entrei em contato com ela e nós acertamos um formato de trabalho, porque não tinha outro, que teria que ser tudo via online. E foi muito interessante, muito satisfatório esse trabalho. Eu fiquei muito feliz, a mamãe ficou muito feliz, o marido dela também ficou muito feliz. Foi um resultado muito, muito satisfatório para ambas as partes. E principalmente eu fiquei assim encantada de ver que não mais eu precisaria estar presente fisicamente para fazer esse trabalho. Eu também poderia resolver ele de forma online. Então esse foi um marco bem interessante para mim.
Mas é lógico que, como bons brasileiros, a gente gosta de falar, de conversar, de estar junto, de ir lá, de ver pessoalmente. E eu fui seguindo os atendimentos físicos durante todos esses últimos anos. Porém, recentemente, com essa questão, né, mundial que a gente está passando, de pandemia, eu tive a lembrança desse trabalho e fiquei realmente refletindo e muito preocupada com as mamães, porque um momento tão encantador, um momento que não pode esperar, um momento que acontece hoje e agora, que é a gravidez. Elas realmente precisariam ter um atendimento para já. E depois de muito pensar, muito quebrar minha cabeça, eu lembrei desse atendimento online, eu falei, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou fazer agora. E eu criei uma estratégia. Eu criei realmente um atendimento especializado para as mamães e que está me encantando cada dia mais, porque eu estou conseguindo levar esse encantamento, apesar de tudo que está acontecendo. Eu estou conseguindo manter vivo esse encantamento para as mamães na vida delas de forma online. Então, realmente essa estratégia, esse processo que eu criei, né, nesse projeto do Personal Decor Baby, eu estou realmente muito feliz. Feliz também porque ele é um método, então é uma sequência passo a passo que pode ser seguida. E o meu grande propósito desse projeto, que além de levar para as mamães esse encantamento, aconteça o que acontecer, estejam elas onde estiverem, né? Porque a gente não depende de estar juntas e tão pertinho, é que as mamães realmente possam ser atendidas de uma forma especial. Porque, para mim, a mamãe, quando ela monta o quartinho do bebê, e na verdade não é para mim, porque existem até estudos, né, já científicos comprovando isso, mas para mim de uma forma assim, no sentir, diante de tantos anos junto com as mamães nesse trabalho que eu faço, montar o quartinho do bebê para elas realmente é a primeira situação, é a primeira tarefa de mãe que as capacita a todas as outras que elas vão ter assumindo o papel de mãe. E sendo mãe também, e tendo sido mãe, passado por essa experiência duas vezes, eu tenho duas filhas, realmente eu não posso deixar de dizer que esse momento é mágico, ele é especial, ele é encantador, e isso precisa ser alimentado para as mamães. Então, esse meu método, essa minha estratégia Personal Decor Baby, o meu propósito é levar e manter tudo isso para as mamães. Esse momento encantador, esse momento especial, essa magia que envolve todo esse processo de montagem do quartinho do bebê. E para mim, se a gente quer ir sozinho, a gente vai rápido. Mas se a gente quer ir longe, se a gente quer deixar um legado, a gente tem que ir junto com outras pessoas. E para mim, de nada valeria fazer esse trabalho e o dia que eu não estiver mais aqui, engavetar isso e isso ficar numa gaveta perdido, sem razão de existir mais. Eu não quero que isso aconteça, jamais. E o meu propósito é justamente compartilhar essa técnica, esse método, essa estratégia que eu desenvolvi, que é o Personal Decor Baby, com o máximo possível de pessoas que eu possa compartilhar. Profissionais assim como eu, que passaram por toda uma história também, como eu, e até mesmo desistiram dessa profissão tão linda, que tem um sentir tão forte, que tem adequar o ambiente para trabalhar todos os sentidos durante a vida de uma pessoa no ambiente em que ela transita. E também, se eu soubesse, gente, de tudo isso que eu contei aqui para vocês,
Nossa, se eu soubesse de um pouquinho disso, já faria muita diferença na minha vida lá atrás. Quanto que eu bati cabeça, me desgastei, sofri, errei para chegar até aqui. Então, se eu puder, como eu consegui fazer um pacotinho, né, literalmente, com uma caixinha, com todos esses aprendizados, com tudo que é necessário, reunido no Personal Decor Baby. E se eu puder entregar essa caixinha, essas inúmeras caixinhas que eu posso distribuir para o máximo possível de profissionais que venham a fazer esse trabalho, eu também vou estar levando adiante o meu propósito. E isso, para mim, é o mais importante de tudo. Então é por isso que eu tô aqui hoje, para compartilhar tudo isso com vocês. Compartilhar essa nova profissão, Personal Decor Baby, uma profissão tão incrível e com um propósito tão lindo, tão nobre, que é ajudar as mamães. É um trabalho que nunca para, porque sempre nós vamos ter bebezinhos nascendo, e um trabalho que pode ajudar tantos profissionais que, assim como eu lá atrás um dia também comecei, tantos profissionais que hoje estão começando, que estão perdidos, que não sabem para onde vão, nem como vão. Se eu puder ajudar uma única pessoa, eu já vou estar muito feliz. Mas eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudar inúmeras pessoas. E o meu propósito ser distribuído. E, enfim, eu jamais vou estar deixando o meu projeto quando eu não estiver mais aqui na gaveta. Ele certamente vai permanecer no trabalho e no coração de tantas pessoas que vão seguir renovando esse trabalho e se fazendo feliz e fazendo a tantas outras pessoas felizes. Um grande beijo para vocês, muito obrigada pela atenção, gratidão.